Meus amados irmãos, palavra do Senhor, nessa manhã de consagração, de meditação. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5, é o Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha é a maior mensagem já pregada por um homem, por alguém que permeou essa terra. E Jesus é, sem dúvida alguma, o maior pregador de toda a história. Ele nos traz aqui orientações a respeito do reino, a respeito de como entrar no reino celestial e de como viver o reino de Cristo aqui nessa terra, para que, uma vez vivendo o reino de Cristo aqui, possamos viver com Cristo no seu reino celestial. Então nós temos aqui algumas bem-aventuranças, nós temos aqui o Sermão da Montanha, alguns ensinamentos. Por conta do tempo, para não ficar um vídeo longo, nós não vamos estar lendo todo ele, mas do versículo de número 2 ao versículo 12, ele fala sobre a felicidade, os bem-aventurados, as bem-aventuranças. Fala a respeito do pobre de espírito, fala a respeito dos que choram, fala a respeito dos mansos, fala a respeito daqueles que têm fome e sede de justiça, fala a respeito dos misericordiosos, dos limpos de coração, dos pacificadores e dos que, por causa da justiça, sofrem perseguição. Fala sobre aqueles que, sendo injuriados, sendo perseguidos por causa do Evangelho. Jesus Cristo fala sobre algumas atitudes que nos caracteriza como ingressantes no seu reino, participantes do seu reino. Pobres de espírito, que busca ter uma vida com Cristo, uma vida de intimidade, que quer mais e mais de Cristo, que quer viver para Cristo, que quer estar com Cristo, que quer as coisas concernentes ao seu reino. Ele fala sobre os que choram, porque quem chora, chora para Cristo, quem chora, chora aos pés de Cristo. Fala sobre os mansos, porque mansidão é um fruto do Espírito e é essencial para a nossa vida com Cristo. E fala sobre os que têm fome e sede de justiça, da justiça de Deus, da palavra de Deus se cumprindo, da palavra de Deus se manifestando sobre essa terra, sobre o mundo. Ele fala sobre os limpos de coração, porque essa pureza, ela é essencial para a nossa vida cristã. Nós não devemos armazenar nada que venha nos fazer mal, nenhum tipo de sujeira, ira, cólera, maldade do coração. Nós precisamos ser limpos, purificados, e quem vai fazer isso em nós é a palavra de Deus, porque Jesus disse que nós já estamos limpos pela palavra que Ele tem falado.
fala sobre os misericordiosos, sobre os que exercem misericórdia, sobre os que não pensam em si próprios, mas pensam nos outros, sobre os que não querem o bem apenas de si mesmo, mas querem o bem de todos, sobre aqueles que estão felizes, estão alegres em ver o seu irmão abençoado, não apenas em que ele esteja abençoado. Isso é Evangelho de Deus, é Evangelho de Cristo. E seguindo mais, ele fala para nós nesse capítulo 5 sobre a importância de sermos sal da terra e luz do mundo, porque o sal ele dá o tempero necessário para esse mundo que nós vivemos, e a luz ela traz o resplandecer da palavra de Deus sobre aqueles que estão em trevas, e isso através de nós como igreja, como servos do Senhor. Então, se nós somos luz, se nós somos sal, nós estamos exercendo o que a palavra do Senhor nos dá como direcionamento no Evangelho de Mateus capítulo 5. Nós ouvimos aqui mandamentos, cumprimento da lei. Jesus ele fala com os seus discípulos sobre a questão de guardar os mandamentos de Cristo. Ele fala, por exemplo, sobre um contraste entre a lei de Moisés e o seu evangelho, porque na lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. E ele diz que nós não devemos resistir ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Isso é Evangelho de Jesus. E amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo. Era o que era dito. Mas ele fala: eu porém vos digo, o que eu tenho para vocês é diferente. Amai os vossos inimigos e bendizei os que maldizem-vos. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não faz os publicanos também assim? E ele fecha o capítulo 5 dizendo: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa perfeição, ela passa pelo crivo da transformação de mente, pelo moldar do nosso caráter através da palavra de Deus. O ato de você amar, o ato de você dar, sem esperar receber de volta ou por troca. Isso é muito interessante, porque o texto da palavra do Senhor fala a respeito de boas novas que Jesus tinha para aquele povo que estava ouvindo. Ele estava dizendo que o seu evangelho ele é perfeito para aperfeiçoar o homem nas suas ações, nas suas atitudes. Porque a hipocrisia das pessoas da sua época, dos hipócritas, dos observadores da lei, que se prendiam a algum mandamento,
mas não porque amavam a Deus, mas para se mostrar bons, perfeitos, aparentemente para as pessoas. E ele está dizendo que o Evangelho, ele parte de dentro para fora. O que você tem dentro, você manifesta para quem está de fora. Ele continua dizendo no capítulo 7, por exemplo, sobre o ato de dar esmola diante dos homens, porque isso era comum para as pessoas verem as obras que eles estavam fazendo, davam esmola diante dos homens. E Jesus está dizendo: quando vocês derem esmolas, não façam tocar trombeta, não precisa aparecer para os homens, porque Deus sabe no teu coração o que você fez. Como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai que vê em secreto te recompense. Observe que a intenção de Jesus aqui, esse evangelho que ele prega, não é um evangelho para que as pessoas fossem glorificadas pelas obras que faziam pelos homens, mas o que você faz é Deus quem vê, é Deus que está contemplando, é Deus que está observando. Toda ajuda tua, quem está à tua volta, tudo que você faz para as pessoas, não precisa que você propague isso para os outros, para que as pessoas saibam e achem: olha como ele é bonzinho, olha como ele é bacana. Não, Deus é quem está vendo. O texto fala sobre o ato de oração, porque os hipócritas oravam, tinham prazer em orar nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para que os homens vissem as suas orações, para que eles fossem vistos pelos homens, para que as pessoas olhassem para eles. E aí Jesus disse que o galardão deles eles já receberam. Mas nós, tu, quando orar, entra no teu aposento, aleluia, fecha a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está em oculto, teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. É o secreto, que é o segredo de Jesus para os seus discípulos, para a nação, para o povo que estava o ouvindo. Ele está dizendo que não precisa você proclamar para todo mundo o que você está fazendo na tua oração, porque o que você ora em secreto Jesus vai te recompensar. Não precisa demonstrar uma aparência de santidade, de como ora bonito, eloquente, não. O teu secreto, Jesus está te ouvindo. E ele diz que quando orar, não é necessário usar de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. E nós não devemos nos assemelhar a eles, porque o Pai Celestial sabe o que é necessário antes que vós lhe peçam, antes de lhe pedirdes. E ele vai ensinar logo em seguida a oração do Pai Nosso. Portanto vós orareis assim. E ele dá o modelo da oração para o seu povo, que é o modelo do Pai Nosso, que é o modelo que nós temos o reconhecimento que existe um Pai que é nosso, que é de todos, que a todos ouvem, que a quem quer que lhe dirija uma oração com o coração aberto, sincero e contrito, esse Pai vai lhe ouvir, vai lhe responder: Pai nosso que estás nos céus. E ele vai dizer sobre a santificação do seu nome, o entendimento que o nome dele não é para ser jogado, propagado
de qualquer maneira, negligenciado, porque o nome dele é santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E ele vai falar sobre o ato de nós desejarmos o teu reino. Venha o teu reino, porque o que importa para nós é o seu reino, o reino do Senhor para as nossas vidas. Seja feita a tua vontade, porque a vontade dele é soberana, tanto na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O ato de nós confiarmos na provisão do amanhã e de nós nos contentarmos com hoje, sabendo que amanhã Deus vai prover em nossa vida. O ato de nós não ficarmos ansiosos, esperando o que vai acontecer amanhã, porque apenas o hoje Deus está cuidando, e nós nos contentamos com esse hoje, porque amanhã também Ele vai prover em nossa vida. E o ato de nós perdoarmos as nossas dívidas, como nós somos perdoados pelos nossos devedores. Nós estamos proclamando um jejum, nós estamos em comunhão, em adoração, em jejum. Mas eu quero te dizer uma coisa: jejum sem perdão não tem nexo. Jejum sem perdão não tem condições de ser recebido pelo Senhor. O perdão, ele é acima de tudo, da nossa comunhão com Deus. Não tem como eu orar ao Senhor se eu não perdoar a quem me deve. Não tem como eu jejuar se eu não perdoar a quem me ofende. Não tem como eu pregar se não perdoar quem me ofendeu. O perdão, ele está acima de tudo. Esteja pronto para perdoar a quem lhe dever, e assim o Senhor estará ouvindo a tua oração. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se eu não perdoo aos homens, meu Pai não vai me perdoar também. Então, o jejum não é você ficar sem comida, sem bebida, sem comer ou sem beber até meio-dia, mas o coração está cheio de ira, está magoado com alguém e não consegue liberar o perdão. Meu amado, é preciso você liberar perdão para que a bênção do Senhor esteja sendo estendida sobre a tua vida. Deus abençoe. Mais tarde nós iremos postar mais vídeos, iremos fazer mais vídeos para abençoar a tua vida. Deus abençoe você. Esteja em propósito, esteja lendo a Bíblia, esteja em jejum, esteja perdoando. Jesus te ama. Ele vai operar na nossa nação, Ele vai trabalhar na nossa nação, vai repreender esse mal em nome de Jesus.